Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Uma vez mais nos reunimos aqui com a finalidade de estudarmos o livro O Evangelho de Chico Xavier. Hoje nós vamos refletir em torno da lição de número 49. E nesta lição, o Chico nos fala da sua vida, das dificuldades que ele enfrentou na condição de médium, na condição de sua missão aqui na Terra. O que ele passou, o que ele enfrentou na condição de médium, cumprindo com seu mandato mediúnico, sob a orientação dos benfeitores espirituais. Vejamos o que o Chico vai nos falar, e é uma lição que, para a nossa vida diária, é um aprendizado inesquecível. É um aprendizado para fixarmos em nossa vida diária e, através dessas lições, desenvolvermos em nós a felicidade, a alegria, desenvolvermos em nós uma vida abençoada, uma vida no caminho de Deus, uma vida no caminho do Evangelho. Chico diz assim: tenho sofrido muitas perseguições da parte de espíritos inimigos da doutrina, mas, dizendo-lhes com sinceridade, as maiores dificuldades que enfrento para perseverar no serviço da mediunidade são oriundas de minhas próprias imperfeições. Vejamos bem, meus irmãos, quando os espíritos são mais conscientes, mais iluminados, as dificuldades externas não abatem tanto as suas almas. São espíritos que têm uma envergadura moral elevada, que conta com o auxílio de outros espíritos, como no caso de Chico Xavier, que sempre estava assessorado pelos benfeitores espirituais. Vejamos a consciência que eles têm de mudar a cada dia a sua própria imperfeição. Embora Chico Xavier é um espírito de alta envergadura, mas consciente do seu dever, consciente da sua realidade espiritual. Diante da divindade, Chico ainda está a caminho de se aperfeiçoar, está a caminho de evoluir. Nós também estamos a caminho de nos aperfeiçoarmos, a caminho de evoluir. A nossa diferença de Chico Xavier é que Chico tinha consciência da sua condição íntima. Muitas vezes nós não temos consciência da nossa condição íntima. Nós sabemos que os inimigos da doutrina, os espíritos, fizeram de tudo para desestabilizar o serviço de Chico Xavier sobre a Terra. Isso começou na infância, com a desencarnação de sua mãe. O Chico foi entregue à madrinha e amiga da família, Rita de Cássia. Rita de Cássia, ela sofria um processo obsessivo e os espíritos inferiores influenciavam ela, ela ficava nervosa, ela aplicava surras, feria ao Chico com a ponta do garfo, furando seu ventre. Então Chico padeceu inúmeras torturações através de Dona Rita de Cássia. Mas Chico sempre compreendendo, sempre sendo assessorado pelo espírito de sua mãe, mesmo sofrendo na infância maus tratos, torturações, a sua mãe, Maria João de Deus, comparecia ali, às sombras da bananeira, conversava com Chico, falava com ele e orientava ele a agir com compreensão, a agir com bondade, nunca se revoltar contra as leis de Deus. E o Chico, no movimento espírita, travou inúmeras dificuldades, como nós sabemos. Tinha a perseguição de espíritos desencarnados e tinha a perseguição de espíritas encarnados, influenciados pelas trevas, como foi o caso de Valdo Vieira e tantos outros. Valdo Vieira era amigo íntimo de Chico Xavier. Eles juntos escreveram livros de parceria. Temos aí livros da Lavra de Valdo Vieira, de suma importância para a nossa doutrina. Valdo fez muito pela doutrina espírita. E os espíritos inferiores conseguiram afastar o Valdo do movimento espírita.
O Valdo Vieira brigou com o Chico, se afastou. O Chico sofreu muito com isso. Ou seja, as trevas fizeram de tudo para desestabilizar o serviço de Chico Xavier, mas não conseguiram. Desde a infância, esse probleminha com o Valdo se afastando do movimento espírita, depois mais para frente falando mal do Chico, tecendo críticas duras contra Chico Xavier, e o Chico perseverando, enfrentando essas dificuldades com perseverança, não desistindo do trabalho da mediunidade. Então isso, meus irmãos, é um exemplo para nós candidatos da mediunidade. Apesar das dificuldades, das perseguições, que partem por parte dos espíritos que não querem o nosso crescimento espiritual, nós estamos falando de espíritos inferiores, que tramam contra a nossa queda. Apesar dessas dificuldades que nós enfrentamos, da influência negativa, dos nossos perseguidores, daqueles que perseguem a doutrina, muitas vezes problemas familiares que enfrentamos, que são tantos sobre a face da terra, embora essas dificuldades enfrentadas, nós devemos perseverar no serviço da mediunidade. Sem luta não há crescimento, sem luta não há aprimoramento moral, não há evolução. Então o Chico chega à consciência de dizer assim, que essas dificuldades não foram tantas, que as suas imperfeições, embora nós não vemos imperfeições, porque é um espírito de alta envergadura, nós vemos no Chico Xavier somente bondade, amor, mas ele observava essa questão, nunca descuidava dessa questão da reforma íntima, para nos mostrar que nós também não devemos descuidar da tão decantada reforma íntima no nosso movimento espírita. Que nós devemos trabalhar a nossa intimidade, nós devemos burilar a nossa alma, e com as dificuldades enfrentadas com perseverança e resignação, isso vai nos fazer crescer na mediunidade, vai nos fazer crescer como pessoa, como ser humano. Isso vai nos colocar mais próximo de Deus, mais próximo da nossa felicidade. Então que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê muita paz.